Oi, gente! Vamos falar um pouquinho sobre esses dois transtornos do desenvolvimento, o TDAH e a dislexia. Mais especificamente, a dislexia é um transtorno do desenvolvimento que a gente chama de transtorno de aprendizagem. É uma especificação do transtorno de aprendizagem, que pode envolver também descalculia, por exemplo. Vamos lá! Existem algumas diferenças que são fundamentais quando a gente pensa esses dois transtornos, e quando a gente recebe uma criança ou um adolescente para poder fazer uma avaliação, é importante a gente entender essas diferenças e como um fator pode estar interferindo no outro, para a gente não gerar muita confusão. Primeira coisa que eu queria conversar com vocês é que o déficit atencional, o rebaixamento atencional, é critério diagnóstico para TDAH. É um dos aspectos centrais desse quadro. Mas o déficit atencional não é critério diagnóstico para dislexia e não é aspecto central. Claro que eu posso ter uma criança com dislexia que, diante de atividades que envolvam leitura, escrita, podem ter um rebaixamento atencional. Porque como para ela vai ser tão difícil fazer isso, ler e escrever, e eu já estou dando um spoiler da próxima diferença, ela pode ter um rebaixamento atencional, mas esse rebaixamento atencional é secundário a uma condição anterior. Ele pode acontecer exclusivamente nesse momento de leitura e escrita. Nesse caso, a gente não pode pensar num déficit atencional mais amplo, a gente não pode pensar num TDAH associado, tá certo? Outra diferença. Na dislexia, um dos pontos principais é uma dificuldade de aquisição de leitura e escrita. Isso é critério diagnóstico para dislexia, mas não é critério diagnóstico para TDAH. Vamos fazer agora um raciocínio inverso do que eu fiz com o déficit atencional. Uma criança com TDAH pode ter alguma dificuldade para aquisição de leitura e escrita? Pode, mas ela pode ter essa dificuldade, por exemplo, porque ela não está prestando atenção no professor, porque ela não consegue fazer os treinos em casa. Então, a dificuldade ela pode ser secundária a uma questão atencional. Outro spoiler. Pode existir comorbidade, ou seja, eu posso ter os dois quadros, uma mesma criança? Posso, mas é muito importante eu especificar. A criança ela não está aprendendo a ler e escrever porque ela tem um quadro de dislexia ou porque ela tem um TDAH e esse TDAH está atrapalhando tanto a vidinha dela que ela não está conseguindo fazer esse aprendizado. Claro que existem formas da gente descobrir isso, existem testagens. O fonoaudiólogo também ajuda muita gente a entender o que é primário, ou seja, o que é que está vindo antes, qual é o principal déficit e o que é que seria secundário, tá bom? Terceira diferença, dentro do quadro de TDAH é comum que as pessoas percam as coisas, que não saibam onde colocou, por uma falha atencional, por uma falha de memória de trabalho, não lembra. Mas isso daqui, perder coisas, não é critério diagnóstico para dislexia. As crianças que têm exclusivamente dislexia não costumam apresentar esse tipo de dificuldade. Retomando, claro que existe a possibilidade de comorbidade, de uma mesma criança ter os dois quadros, tá certo? Mas se você receber uma família que vem com a queixa, olha, na hora de ler e escrever fica super desatento, mas é só nessa hora, ela é super atenta em outras coisas, em jogos, em brincadeiras, organiza o materialzinho dela, as chances é que não seja uma comorbidade, é que a dificuldade atencional venha por conta de uma dificuldade primária de aquisição de leitura e escrita. Novamente eu vou frisar, é importante para o diagnóstico diferencial a gente sair testando tudo, todos os fatores que podem interferir na dislexia e no TDAH. Então, a gente vai testar atenção, controle inibitório, memória de trabalho, a gente vai testar processamento fonológico, memória de trabalho verbal, memória verbal, para a gente poder comparar e montar esse quebra-cabeça, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo for útil para mais alguém, por favor, encaminhe. E eu aceito sugestões de postagem. Pode me seguir lá no Instagram, sugerir, que eu adoro essa troca com vocês. Um beijo!